Olá, sejam muito bem-vindos nessa tarde aqui no Conexão e Diálogo. Certamente temos muito para compartilhar em conhecimento e aprendizado e hoje vamos falar de um tema tão importante, acessibilidade, ou seja, inclusão educacional. São os avanços e os desafios do ensino para todos e eu estou tão acompanhada, de uma profissional de excelência que é a Vilcigiane Reis e ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto e vai esclarecer sobre a possibilidade onde nós todos colaboramos para o ensino melhor. Ela que é mestre em educação, graduada em pedagogia e também graduada em língua portuguesa e coordenadora adjunta do curso de licenciatura de pedagogia da Faculdade Boas Novas. E ela está aqui comigo. Bem-vinda! Oxe, muito obrigada pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui e poder contribuir por uma tarde gostosa de aprendizagem. E, olha, toda vez que me convidarem, eu estou aqui de novo, tá? O mais desafiador aqui é falar com quem conhece, o quanto é importante dessa inclusão e participação, que é um convite para todos. Mas esclarecer o que é necessário. O que é inclusão educacional? Muito boa pergunta para nós começarmos esse diálogo, professora Liliana. Desmistificar a palavra inclusão, A inclusão educacional, ele é um processo sistemático, que é contínuo, mas ele visa garantir o acesso, a permanência e a participação efetiva de todos os alunos. Não independe da característica, da deficiência, do aspecto socioeconômico e cultural. A inclusão, ela não é só para crianças com deficiência, que a gente chama de PCD, mas a inclusão de todos, de todos os alunos que chegam para estudar na escola pública, privada, enfim. É importante falar porque a gente pensa que isso estaria vinculado a só alguém que tem alguma necessidade especial. Vou colocar dessa forma. Mas, na verdade, todo mundo que chega com anos fora do ambiente acadêmico e decidiu voltar para estudar, ele chega com alguma dificuldade. Ou alguém que inicia muito cedo, nos estudos, porque, não digo de maneira prematura, mas estabeleceu o início de maneira muito cedo e não está acostumado com aquele ambiente que vai exigir dele um certo comportamento. Então, é falar da inclusão como um todo, de quem chega para cumprir um ofício que é ser um estudante ou ser um acadêmico e vai fazer uso desse ambiente pedagógico. Quais são os principais desafios nesse momento para quem parou de estudar e agora retorna para esse ambiente? Isso mesmo. Até mesmo aqui na Faculdade Boas Novas, eu percebo, como coordenadora do NAAP e como psicopedagoga também, que a gente faz esse acolhimento, esse valor da escuta imediata. Tentar compreender o processo de maturação educacional de cada indivíduo. Porque temos alunos que chegam com 19 anos, mas temos alunos também que chegam com 57, 40. Eu tenho um aluno de direito que ele tem 60 anos. Então, procurar entender esse processo educacional de cada aluno. Isso também se adequa à inclusão. Então, se nós formos aqui abrir esse leque de opções da palavra inclusão educacional, ele se adequa para todas essas especificidades dos alunos e de cada indivíduo também, que se propõe a estudar. Depois que perde, a minha mãe dizia assim, depois que perde o gosto, não volta mais. Mas a gente sabe que o mercado de trabalho ele reprova as pessoas. Então, nós estamos vendo assim, esse reingresso desse nível de idade, dessas pessoas retornando para a faculdade, para as escolas, para o EJA, para concluir o ensino médio, enfim. Então, a inclusão educacional ela abrange todos esses indivíduos que procuram a escola para completar aí esse ciclo educacional. Eu diria assim que é uma diversidade, entre tantos que colocam esse novo desafio que é estudar para quem está fora da sala de aula há um certo tempo e para quem chega de maneira muito, eu diria, jovem, Mas o ambiente é favorável quando você quer. E também os professores estão capacitados para tratar com essa diversidade. E, às vezes, a gente encara até convidados, acadêmicos de outros países que estão no nosso lugar, de pátria e que querem também se especializar e entram na sala de aula com outro idioma e tentam se adaptar. Então, eu imagino que o ambiente da diversidade é o melhor lugar para se aprender muito mais. Falando sobre essa inclusão, a gente não pode deixar de falar sobre
os alunos que são de necessidades especiais. Como o ambiente e a pedagogia ela pode facilitar essa ambientação? Isso, vamos lá, professora Liliana, é o seguinte, nós temos uma lei brasileira, né, que ela prevê, é a lei 13.146/2015, então essa lei, ela prevê o acesso, né, de qualidade dos nossos, do indivíduo PCD, né, porque antes da deficiência, né, esse jargão, vem uma pessoa, então assim, nós precisamos entender a dimensão, né, da deficiência, tem a deficiência física, né, que nós participamos aqui na Faculdade Boas Novas desse acolhimento, dessa acessibilidade dessas pessoas. E aí nós temos a deficiência sensorial e nós temos a deficiência intelectual. Então, assim, eu sempre penso que o conhecimento ele traz empatia. Então, dentro de uma empresa, precisa ter uma pessoa... um pedagogo, né? Nós estamos aqui ampliando a ação da pedagogia. Nós temos até no nossa ementa a pedagogia hospitalar, porque onde tem criança tem que ter um pedagogo, né? A pedagogia empresarial, porque lá tem pessoas que têm dificuldade com os seus filhos para orientar. Então, com o advento, né, dessa lei brasileira da inclusão para as pessoas especiais mesmo, nós podemos verificar que para ontem, não é? Esse processo contínuo do professor, do pedagogo, porque para esclarecer para essa mãe da comunidade, para esse empresário, para esse pastor, porque nas igrejas nós também temos o acolhimento das pessoas PCDs, que elas chegam lá, elas não ouvem, elas não veem, elas não têm acessibilidade física, fazem uso da cadeira de rodas, e todos esses atores sociais, que são as empresas, as escolas, as igrejas, precisam estar preparados para acolher, né, devidamente. E a pedagogia ela pode esclarecer dessa forma, né? Por exemplo, eu, na minha igreja, enquanto pedagoga, eu chego com um departamento e converso, faço uma palestra. Nós temos uma pessoa que nos cultos, ela é intérprete de Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. Então, todos os cultos têm. Então, eu chego lá, esclareço que tem que ter a necessidade dessa inclusão. Eu converso com as pessoas ali do corpo diaconal, a importância de acolher uma pessoa com cadeira de rodas, deixar livre um espaço, como nós temos lá nos nossos auditórios. Então, assim, falar de inclusão é muito bom, é muito bonito. Praticar a inclusão é para ontem, né? Então, a pedagogia contribui dessa forma, né? É tornar acessível socialmente para que essas pessoas possam se sentir pertencentes, né? Possam ter um respeito dentro daquela instituição. E eu abro uma ressalva, Lili, posso te chamar de Lili, né? Dentro dos supermercados, né? A inclusão ela parte do princípio. As pessoas, vamos dizer assim, não concordam com a palavra inclusão, não é? Muitas pessoas, né, teve um grande debate, inclusão porque essas pessoas são excluídas. Mas vamos para a prática. Minha casa, a não ser que eu more num apartamento, não é? Que tem um elevador, mas a minha casa, eu moro em bairro, ela está preparada para receber um amigo do amigo que chega com cadeira de rodas, não é? Então, assim, a acessibilidade, ela é uma forma de inclusão. Eu diria assim que a maioria das casas, né, não estão preparadas para receber um amigo que é ali especial. Especial no nosso ponto de vista aqui, nenhum, porque é uma pessoa tão importante quanto e tem toda, né, ali a capacidade e habilidade comum a todos. Pode ter alguma dificuldade, mas isso não impede de forma alguma de deixar ele livre nesses ambientes, e principalmente a faculdade, a universidade e os locais de convívio de um modo geral. A tecnologia ajuda bastante, e eu diria assim, que tem a inclusão, né, social, a inclusão educacional, e a gente também tem a inclusão digital. Hoje se usa, né, toda essa divisão, até mais, de um modo geral, mas é para tentar ambientar de todas as formas, dando as possibilidades. Como a tecnologia ela tem sido aliada, né, a essa inclusão? Muito boa pergunta. Nós temos, por exemplo, quando a gente fala em promover conhecimento, essa educação continuada do professor, né,
Aqui na Faculdade de Boas Novas, nós temos a psicopedagogia, porque esse professor de pedagogia ele tem que avançar, ele tem que saber mais, ele tem que ser um pesquisador. E nós temos uma turma em andamento da neuropsicopedagogia. Olha que maravilha, né? Então, a neuropsicopedagogia, ela vai dar ferramentas para esse pedagogo, porque é a junção da neurociência, que ela faz a compreensão desses aspectos neurais, né, cerebrais, e com a psicologia, que também trabalha o comportamento, as emoções, e a pedagogia, que trabalha mais efetivamente a parte cognitiva, né, da aprendizagem. Então, a neuropsicopedagogia é um avanço, né, mais promissor para que esse especialista, esse pedagogo, ele possa compreender, acolher, né, e trabalhar essas ferramentas digitais, né, com esses alunos. E aí nós vamos partir do princípio, Lili, que as tecnologias assistivas, elas estão assim na máxima para poder fazer esse acolhimento educacional desses PCDs, né? Dessa pessoa com deficiência, que pode ser sensorial, né? Pode ser da visão, auditiva e pode ser física também. As tecnologias assistivas, elas fazem com que pequenas tarefas para essas pessoas possam ser possíveis, né? Então, é uma adaptação de ferramentas para que essas pessoas possam ser mais independentes no dia a dia e também administrar a sua vida educacional um pouquinho melhor, né, tendo acessibilidade. E aí nós temos as adaptações tecnológicas, né? Nós temos uma aluna, né, que ela está no 5º período e ela é deficiente visual. Ela está no 5º período de jornalismo. Então, assim, a Faculdade de Boas Novas, nós estamos com 70% de placas, né, de acessibilidade, o piso tátil, para que essas pessoas possam se tornar mais autônomas, né? Apesar do NAAP ter entrado com uma pessoa que dá apoio, né? Essa pessoa é um monitor, que é o próprio colega, a gente fez ali uma parte onde ele recebe um desconto, né, para poder estar ali ajudando. Então, são estratégias que a gente monta. Mas essa nossa aluna, ela chega de Uber e ela faz o acompanhamento no piso tátil, e nós temos as placas em braille, né, nos principais pontos da faculdade, recepção, tutoria, na parte financeira. Ela chega lá, ela identifica a sala, porque a gente orienta primeiro, e hoje ela vai sozinha. Então, ela se tornou independente para chegar na sala de aula desde o princípio. Quando ela foi fazer o vestibular, e inclusive foi eu que fiz o vestibular com ela, né? E aí ela disse assim, é um sonho para mim. Então, vamos lá, você vai me dizer o que você pretende, eu escrevo. Depois eu levei para avaliação e ela ingressou na faculdade. Então, assim, é desde esse acolhimento, ela se sentir segura, né? E depois a gente foi montando mais estratégias para que ela possa ter essa permanência, porque o acesso é importante, mas a permanência é muito melhor, né? E aí a participação efetiva dela é muito grande. Então, as pessoas ajudam, ela ajuda os colegas, então ela tem mais autonomia, né? E as tecnologias assistivas também. Ela baixou no celular um aplicativo onde ele faz a leitura dos slides, né? E aí a gente encontrou, juntamente com o coordenador, essa estratégia. Então, e juntamente com os professores, numa reunião, para descrever a aula, para dizer o que diz naquele slide, para que na hora ela possa acompanhar. E aí, depois, a prova, a gente também fez, né, algumas em braille, outras o monitor lê para ela, e ela trabalha tranquilamente, faz as provas, as atividades, e aí a vida dela se tornou um pouco melhor, né, do que era antes. Que vivia em casa, só com um sonho na gaveta, e hoje está no 5º período de jornalismo. Que alegria ouvir, de repente, né, essa história pela vida aqui da nossa convidada, que é a Jane Reis. Ela, como pedagoga, conhece muitas dessas oportunidades que dá acesso a muitas pessoas que, na sua sensibilidade, né, seja ela sensorial, ela tem a oportunidade de entender que hoje os tempos estão diferentes. E só facilitadores, a tecnologia para que ela esteja dentro da sala de aula e
avance dentro desse sonho que estava na gaveta e esteja conquistando, né, uma graduação da qual a gente tem aqui como uma oferta, seja ela em jornalismo, administração, né, pedagogia, direito. Então, o ambiente é favorável. Se você está aqui nos ouvindo, a pedagoga, né, aqui sinalizando o quanto é importante um ambiente, né, que dê direção para quem precise saber o que fazer e estar ali acomodado dentro desse acolhimento. E nessa trajetória, professora Jane, alguns fatos certamente marcaram, né? E como foi que surgiu essa vontade de ser pedagoga? E ela foi assim introduzida, né, nessa história que já tem alguns anos. Como foi que nasceu esse sonho? Tem quanto tempo de programa? Porque eu acho que a gente vai fazer um podcast aqui. Gente, é o seguinte, é um pouco... como eu posso dizer, né? Eu venho de família de militar, né? Meu pai era sargento, atuou como delegado lá em Tabatinga. Minha irmã é policial, meu cunhado é policial. E aí ele dizia, vem, minha filha, vem para cá. E eu, desde cedo, né? Com 13 anos, eu disse, não, quero ser professora. E aí, o que é que acontece? Eu, no momento de maturação ali, de profissão, né? Geralmente o pessoal diz quem é advogado, filho é advogado, né? E não foi assim lá em casa. E aí, com 15 anos, eu já trabalhava fazendo aula de reforço, né? Dando aula de reforço para as crianças. E ele, minha filha, vem para cá, olha aí, e tudo mais. Então, muito cedo já nasceu em mim. 19 anos estava na faculdade já. E aí eu sempre verifiquei uma situação, Lili. O meu pai trazia casos, né? Minha irmã depois trazia casos, e eu dizia assim, não, eu como professora eu preciso fazer minha intervenção antes que essa juventude chegue na mão do meu pai e da minha mãe, da minha irmã. E aí, muito cedo, eu já entendia que a educação ela podia mudar pessoas, histórias, né? E eu fico muito feliz hoje, depois de 32 anos, né, de sala de aula. Há 8 anos fui alfabetizadora, eu sou uma professora de carreira. Comecei no maternal, passei pelas etapas de jardim hoje, jardim 1, jardim 2, que era a nomenclatura da época, né? Quinta série, 6º ano, 7º, e aí fui-me embora até chegar no ensino superior. E aí as experiências, né, que foi a pergunta que você fez, é muito gratificante. A semana passada eu estive num evento, né, que fomos participar da escola superior. E dentro do ônibus, quando a gente ia almoçar, uma pessoa disse assim, tia Jane, aí eu virei, uma moça, uma marmanja, como diz minha mãe, né? Tia Jane, a senhora deu aula para mim no 3º ano na escola X. E ela disse, professora, hoje eu sou coordenadora de EAD na Marta Falcão. E aí eu disse, nossa, isso é prazeroso. Encontrei, numa viagem que fiz no aeroporto, um aluno, né, copiloto de um avião. Professora Jane, eu fui seu aluno. Então, assim, são muitos alunos só para eu lembrar, né? E temos hoje a Nicole, que eu acho que já está finalizando o direito aqui na faculdade. Quando ela chegou, professora Jane, a senhora foi minha professora de língua portuguesa no 6º ano em tal escola. Então, assim, Lili, é prazeroso saber que eu faço parte da vida de muitos profissionais e que eu posso encontrá-los ainda, né? Esse é o melhor retorno. Então, transformar vidas através da educação, fomentar ali uma sementinha no coração desses jovens, né? Futuros profissionais aí, para mim, não tem preço, né? Então, eu faço até hoje essa intervenção na sociedade para que não chegue nas mãos dos meus familiares que são policiais. Muito bem, olha só, fugiu a regra do ambiente militar, né, e foi para o ambiente pedagógico e, sem dúvida, está aí fazendo a sua colheita, né? E, além desse orgulho, né, dessa história aqui, de alguns, nessa trajetória tem algum aprendizado. Então, dentre muitos, o que hoje você pode nos deixar aqui como uma recomendação desse aprendizado e de maneira prática, olhando para o aspecto da inclusão educacional? Muito bem. Eu acho que incluir é um ato de amor, né? Um ato de respeito. Eu acredito que, por exemplo, hoje, nós temos um jargão, a logo da nossa faculdade, conhecimento ele traz liberdade, conhecimento traz empatia, o conhecimento ele traz harmonia, ele traz paz, ele traz muitas coisas boas, muitos benefícios, né?
Então, assim, nós precisamos hoje entender que, para se fazer uma inclusão, nós temos que quebrar alguns paradigmas, né? E nós, sozinhos, enquanto pedagogos, nós fazemos tudo sozinhos. Nós precisamos desses atores sociais, como eu falei. Precisamos da família, nós precisamos daquela pessoa que... essa pessoa visita um comércio, uma loja, nós precisamos do apoio de todos, né? Precisamos do apoio do motorista, da paciência. Então, precisamos realmente... se queremos uma sociedade, né, com equidade, com respeito, nós precisamos fomentar isso dentro dos ambientes sociais. Então, assim, nós fazemos a nossa parte enquanto pedagogos, mas nós precisamos do apoio da sociedade, né, para que isso possa realmente ser efetivo. E hoje, quais são as estratégias, né, para tornar esse ambiente de sala de aula mais atrativo na visão dos pedagogos atuais? Nós fazemos uso do recurso, né, a sala de recursos. Nós temos uma brinquedoteca, onde nós fazemos... tem um planejamento individual, que é o PI, né? Nós fazemos um planejamento individual para aquela pessoa que tem uma deficiência específica. Então, na escola pública, já fazem o uso da sala de recursos, que a Manuela tem uma deficiência, então o aprendizado da Manuela é todo feito, né, de acordo com a deficiência, de acordo com o acompanhamento, porque é um acompanhamento contínuo, né? Então, os pedagogos, eles já entendem isso, que cada indivíduo ele tem uma especificidade, um tempo de aprendizagem, e aí a gente vai acompanhando essa maturação de conhecimento através das tecnologias assistivas, da sala de recurso, do tão mediador, que hoje não é mais mediador, é apoio escolar, né? Essa pessoa que está ali do lado dessa criança. E uma curiosidade, Lili, é que na escola pública nós temos um apoio escolar, um professor para uma criança, até para 2 crianças. Então, ele faz esse PS, esse concurso, para estar ajudando uma única criança ou 2 crianças. Então, ele tem esse tempo para montar estratégias, para fazer atividades, para atender aquela necessidade educacional daquela criança PCD. Olha, nós estamos aqui mergulhados numa essência que é de amor. Nós vimos, né, pela própria Jane, que a importância da pedagogia e da inclusão faz parte, nessa junção, o amor não pode faltar. A decisão de seguir um dom e um talento, embora você esteja num ambiente que te orienta ou te dá outras possibilidades, ela fez uma decisão ali particular, mas que hoje colhe os seus mais de 30 anos, né, de frutos, vendo pessoas se tornarem profissionais de excelência. É isso que é educação. É você usar o seu talento para promover outros em futuros profissionais. Então, a inclusão educacional faz parte desse compromisso. Dá possibilidade para quem, né, pode estar na sala de aula e, possivelmente, ter uma profissão, como foi mencionado aqui, a aluna, né, de jornalismo e o aluno de pedagogia, mas eu vou levar um pouco mais para o estreito. Ali do outro lado, tem pessoas que estão decidindo carreiras, né? E aí, de repente, está com 50 anos, tem a inclusão educacional e dentro dessa ambientação você vai se sentir confortável, porque vai ter ali o seu apoiador, né? Nós acabamos de entender que não é mais um mediador, e sim um apoiador. Então, deixa esse sonho aí florescer para você, né, que estava engavetado. Vem que dentro desse ambiente que é a academia, as possibilidades serão infinitas quando você está na mão certa de um profissional que sabe por que escolheu a área de atuação. E nós temos aqui que reconhecer. A professora Jane, ela faz isso com maestria. Então, para quem vai escolher pedagogia, quais são as responsabilidades? O que não pode, né, faltar de forma alguma dentro desse exercício de maneira profissional? Bom, para ser um pedagogo, eu digo que precisa só respirar e querer transformar vidas, só isso. E na academia a gente se encarrega de fazer os processos, né? Porque assim, eu chego e aí o caráter profissional eu vou adquirindo durante a academia. Então, sempre na sala de aula eu digo, olha, o perfil de um bom pedagogo é esse.
como reza a cartilha, né? E eu sempre digo que um dos maiores atributos para ser um pedagogo é ter paciência. Nós precisamos ter paciência. E o amor vem depois, não é? Não adianta eu chegar numa sala de 50 alunos e dizer que amo, não. Preciso me aproximar mais, verificar cada indivíduo que traz uma vivência, que traz, não é? Eu preciso ali estreitar essa relação. E o amor vem depois, mas eu preciso exercitar minha paciência, ter realmente a aptidão para querer estar ali naquele lugar, que é tão desafiador, mas que é tão rico, a gente aprende também, a gente aprende mais do que ensina, não é? Então, assim, até hoje, na sala de aula, eu aprendo também com os meus alunos, porque eles trazem muitas vivências, eles trazem experiências, não é? Então, assim, para ser um pedagogo, né, você precisa realmente querer estar nesse ambiente de ensino e aprendizagem, trocando experiência, respirando, e vem para a Faculdade de Boas Novas, que aqui a gente cuida, né, da maturação profissional ao longo desse semestre. A pedagogia em especial, ela tem uma característica, e eu sempre reconheço que é uma área muito criativa. Como a área da pedagogia, né, usa disso de maneira lúdica, né, também para tratar ali para facilitar o entendimento acerca de determinado assunto. Então, eu digo que o profissional de pedagogia é um criativo nato, que ele torna a aula muito mais atrativa por conta dessas habilidades. Então, eu diria que é um dos itens que não pode também faltar. Você precisa ser criativo na educação. E se não é, a gente dá um empurrãozinho, a gente ajuda, né? Porque tem vários autores que contribuem com isso. Então, assim, você tocou num ponto muito... Professor, eu não sei cortar. Professor, eu não sei pintar, mas é um pedagogo. Então, a gente vai ajudando ali para que esses processos criativos eles possam ser florescidos, né? No decorrer do aprendizado. Eu diria que algumas pessoas... dadas a essa responsabilidade, precisam desenvolver, né? Isso. Então, o pedagogo acaba desenvolvendo e essa habilidade se torna assim, muito mais visada. E, dada essa preocupação, já que eu já escolhi o meu talento, ou melhor, já decidi a minha área, tenho um talento e agora eu vou mergulhar. Pedagogia é o meu campo, mas eu posso me diferenciar, porque, diante de tantas ofertas, o mercado, né, acaba abraçando quem se torna... especialista em algo. Que área de especialização a gente recomenda para quem quer ainda mais ampliar essa entrega dentro da academia? Bom, eu acho que vou puxar um pouco para a minha sardinha, né? Eu gosto muito da psicopedagogia, né? A psicopedagogia, claro que a neuropsicopedagogia é mais ampla. Tem pessoas que gostam de fazer graduações para ficar melhor, né? Um profissional melhor, mais atento, um profissional mais que atenda essas necessidades do mercado. Mas eu gosto muito da psicopedagogia. A psicopedagogia é aquele acolhimento, é um tratamento individualizado, é o valor da escuta imediata, né? É onde a gente vai tratar o indivíduo, né, nas suas emoções, tentar trazer para ele também algumas estratégias, porque nós temos o transtorno de aprendizado, temos as dificuldades, não é? Que é a dislexia, a descalculia, que são coisas que podem ser tratadas com técnicas. E essa daí é um pouco mais a minha praia. Eu gosto muito por também linkar a língua portuguesa, letras, né? Mas também tem os transtornos. Os transtornos eles já são mais patológicos, né? Que é o TDAH, que já requer o profissional ali, que vai fazer uma escuta, mas ele também vai trazer medicamentos, vai trazer fisioterapia, enfim. Mas a psicopedagogia, para mim, ela é mais um acolhimento, onde eu vou tratar ali aquela deficiência, não, mas eu vou tratar ali aquela dificuldade de aprendizado, junto com o acolhimento. É interessante, né? Porque a gente está lidando com pessoas, e essa diversidade. Então, é preciso entender que cada um tem um ritmo. E cada um também pode ter alguma dificuldade. Então, entender das possibilidades para tentar facilitar esse estudo é uma das nossas obrigações. Então, ao pedagogo, que você possa mergulhar nesse conhecer que é o ser humano e as suas, né, diferentes necessidades para você acomodar da melhor maneira a educação. Eu estive aqui, né, com a Jane, que trouxe essa riqueza
tão delicada e amável, né? E nos mostrar de maneira pedagógica como fazer a nossa parte dentro dessa ambientação. Eu agradeço a sua participação e esse é o nosso Conexão e Diálogo. Você que quer conhecer os bastidores e saber os próximos programas, acompanhe aí na nossa rede social, @Conexão e Diálogo FBN, e você não vai perder nada, porque nos bastidores acontecem os movimentos necessários e você pode acompanhar tudo aqui. Eu te encontro no próximo programa, quinta-feira, às 16 horas. Não perde, não.